Olá a todos e bem-vindos ao canal da professora Sónia. Espero que tenham tido umas boas férias da Páscoa. Pois é, hoje vamos estudar o capítulo 5.2, o Renascimento e a Reforma. E eu vou-vos pedir para irem à página 42 e 43 do vosso livro, do Manual HSI, do 8º ano, e seguirem as pistas. Vamos lá então seguir as pistas. Podemos começar com quando. Quando é o quê? Quando quer dizer a linha do tempo que está aqui no vosso livro. E há aqui acontecimentos importantes. Temos como acontecimento muito importante, temos aqui, por exemplo, 1455, Gutenberg inventa a imprensa. Isto é muito importante, porquê? Porque deixamos de ter a imprensa oral, passamos a ter uma imprensa escrita, ou seja, é mais rápido de difundir os livros, certo? Porque os livros passam a ser impressos através de máquinas, enquanto antes tinham de ser escritos à mão e que demorava muito mais tempo e era mais difícil de difundir o conhecimento, certo? Então temos 1455, onde Gutenberg inventa a imprensa. Não se esqueçam que imprensa, quando nós ouvimos falar em imprensa, também pensamos em quê? Nos jornais, certo? A imprensa é o quê? É os jornais. Também essa palavra é associada aos jornais, porque os jornais são, por excelência, impressos, certo? E é por isso que chamamos os jornais de imprensa. Bom, temos outra invenção importante aqui. Não é uma invenção, mas foi um pintor muito conhecido desta altura, que foi o Leonardo da Vinci, que pinta a Mona Lisa, que é um quadro por excelência do Renascimento. E vocês têm-no aqui na vossa tabela cronológica, se forem aqui abaixo ao livro. Vejam lá. Leonardo da Vinci pinta a Mona Lisa. Muito bem. Quem é que era contemporâneo deste Leonardo da Vinci? Pois é, exatamente. É o Michelangelo. Eles são os dois contemporâneos e são de cidades muito próximas. São os dois italianos. Mas o Michelangelo pintava os clássicos. Exatamente. Ou seja, aquelas formas robustas e musculadas dos clássicos. Ele, por excelência, é um renascentista, porque o renascimento significa o renascer do classicismo. Por isso é que, por exemplo, este Michelangelo vai ter, vai pintar os clássicos, os homens robustos. Temos ainda Martinho Lutero, já no século XVI, 1517, século XVI é a seguir, não é? 1517 significa século XVI. Lutero publica as 95 teses. Martinho Lutero vai ser então uma das pessoas que vai dar origem à reforma. E temos aqui Henrique VIII, funda a Igreja Anglicana. E temos aqui Henrique VIII, então, onde vai começar então a reforma protestante. Isto com o Henrique VIII por uma divergência com a Igreja Católica, uma vez que ele se queria casar novamente. E a Igreja Anglicana e a Igreja Católica não permitia. E então há uma separação entre o Henrique VIII e a Igreja Católica e vai criar a sua própria igreja, a Igreja Anglicana, os protestantes, cujo o líder da Igreja Anglicana, o líder é, na verdade, o rei. É o próprio rei que é o líder. É o chefe de Estado e o líder da Igreja Anglicana. Ele que centra todos os poderes em si. Portanto, não há uma separação de poderes entre o Estado e o governo, neste caso. Exatamente. Depois temos então também a Contra-Reforma, com o Concílio de Trento,
e a fundação da Companhia de Jesus em Portugal e a terminar com chave de ouro esta parte temos o nosso Camões, Luís Vaz de Camões, que faz hoje os 500 anos e publica os Lusíadas. Portanto, ele publicou os Lusíadas em 1572, perfeito século XVI. Depois vocês vão ter que, depois de verem bem a tabela cronológica, que é sempre importante, não é? Vocês vão em quem e veem um senhor e uma senhora muito bem vestidos, com trajes da época, muito bonitos, muito indo para a época, não é verdade? E depois aonde? E vocês veem que os países, olhem lá bem para os países católicos estão a amarelo, olhem lá bem quais são os países católicos nesta altura, e os países, as religiões católicas, protestantes, onde há uma mistura entre o catolicismo e os protestantes, está a verde, e as religiões protestantes estão por a um verde mais um pouco diferente, que é um turquesa. E depois temos a seguir, mais no sul da Europa, as regiões sob domínio muçulmano, cuja fé é o muçulmano. Isto faz parte da história, tá bom? Eu espero que vocês tenham ajudado. E agora, eu gostava de vos dizer para que o vosso objetivo é, o que eu quero que vocês façam com este trabalho, é que vocês vão então vão investigar. Então investiguem lá. Que novos valores e atitudes se desenvolveram no Renascimento? Porque foi importante a invenção da imprensa, quais eram as fontes de inspiração do Renascimento, quais são as especificidades do estilo manuelino, que condições levaram à ruptura religiosa do século XVI, como se distingue o protestantismo do catolicismo, que razões levaram à Contra-Reforma. Identificar, aplicar os conceitos humanismo, renascimento, mecenato, geocentrismo, heliocentrismo, teocentrismo, antropocentrismo, arte renascentista, manuelino, naturalismo, reforma protestante, contra-reforma, dogma, individualismo e cristão novo. Bom, eu sei que parece muita coisa, mas é isto tudo que nós vamos estudar neste capítulo. E este é para vos... estes trabalhos no princípio do capítulo é para vos ajudar um bocadinho a seguirem as pistas e irem vocês investigar. Mas eu prometo-vos que no final do capítulo vocês vão saber responder a todas estas perguntas. É porque é exatamente isto que nós vamos estudar durante este capítulo. Isto é uma forma de irmos investigar antes de darmos a matéria, não é? Vocês irem investigando. Não precisam de investigar tudo ao mesmo tempo, mas podem ir investigando, tá bom? Conforme nós vamos dando a matéria, vocês vão investigando e vão escrevendo e depois no final vocês entregam o trabalho. Mas hoje, como eu gostava que vocês lessem um bocadinho por conta própria, eu vou-vos ajudar um bocadinho, tá bem? E então, ouçam lá para responderem às perguntas. Eu depois de ler isto, a aula, eu depois de dar esta aula, eu dou-vos alguns minutos para vocês tentarem responder algumas perguntas e depois, na segunda hora, então já prosseguimos com mais matéria, tá bom? Então, temos o sumário 2, portanto é o capítulo 5.2, Renascimento e Reforma, e agora vamos lá tentar responder um bocadinho às perguntas, pelo menos para vocês ficarem com uma ideia. Ora, os novos valores e atitudes do Renascimento. No Renascimento surgiram novos valores, como o humanismo, valorização do ser humano e da razão, o antropocentrismo, o homem no centro do universo, o individualismo, importância das escolhas e emoções para cada pessoa, o racionalismo, o uso da razão e da ciência para
entender o mundo. O naturalismo, observação e representação fiel da natureza, estes valores marcam uma ruptura com a visão medieval que era centrada em Deus e na Igreja e trouxeram uma nova atitude crítica e investigativa. A importância da invenção da imprensa. A invenção da imprensa por Gutenberg foi fundamental porque permitiu a produção rápida e barata de livros e textos. Isto facilitou a divulgação de ideias, aumentou o acesso à leitura e à educação, espalhou o conhecimento científico e filosófico. Ajudou a espalhar as ideias do Renascimento, da Reforma e do Iluminismo. A imprensa foi essencial para a democratização da informação e para o avanço cultural e científico da Europa. Fontes de inspiração do Renascimento. As principais fontes de inspiração do Renascimento foram a Antiguidade Clássica, lembram-se? Michelangelo? Os valores das artes, filosofia e ciência da Grécia e Roma antigas. Lembram-se? Michelangelo dos homens, dos corpos bastante musculados? Pois é exatamente esta vão ser a inspiração dele e a Antiguidade Clássica vai ser também uma inspiração do Renascimento. Mas a par desta Antiguidade Clássica, também temos a natureza, a observação direta e detalhada do mundo natural. E temos aqui também a experiência e razão, a busca de explicações racionais para os fenómenos, valorizando o conhecimento empírico. O conhecimento empírico é baseado na experiência. A razão é o conhecimento baseado no raciocínio, não é? Na lógica. E aqui, em termos de razão, temos um senhor contemporâneo também de Michelangelo, mas que ele próprio vai se destacar porque ele era bastante inteligente e é exatamente o Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci que vai pintar a Mona Lisa e é o expoente máximo em termos de pintura desta época. Um homem muito inteligente, multifacetado, tinha vários hobbies e, de facto, e ele vai marcar esta época. E temos agora as especificidades do estilo manuelino. Também é uma das perguntas que vocês têm que responder. Ora bem, o estilo manuelino é um estilo arquitetónico. Arquitetónico significa arquitetura. Os arquitetos são as pessoas que desenham casas. E o estilo manuelino vem de Manuel I, não é? Nós tivemos dois reis Manuéis, Dom Manuel I, o Venturoso, e tivemos o Dom Manuel II, o Desventuroso, porque foi o último rei de Portugal, foi Dom Manuel II. Dom Manuel I, o Venturoso, é ele o fundador deste estilo manuelino. E eu gostava de vos dar uma à parte aqui, porque falámos aqui no estilo manuelino, porque temos dois manuais. Na aula passada, o que eu vos expliquei foram os cognomes reais. Entenderam? E foi isso que eu queria que vocês percebessem. O cognome é o nome pelo qual o rei é conhecido e serve para distinguir dois reis diferentes. Por exemplo, aqui temos Dom Manuel I e Dom Manuel II. São dois reis diferentes. Dom Manuel I de cognome o Venturoso, Dom Manuel II de cognome o Desventuroso, por ter sido o último rei de Portugal. Está bom? Os cognomes servem para distinguir reis com o mesmo nome, mas que são reis diferentes e vivem em épocas diferentes. E os cognomes também servem para uma coisa muito interessante, para caracterizarem o reinado ou também características pessoais do rei. Por exemplo, Dom Dinis, o Lavrador. O que quer dizer? Foi um rei que se pautou por conquistar território? Não. O conquistador foi o Dom Afonso Henriques. Dom Afonso Henriques, o Conquistador. Foi
Foi um rei que se pautou por andar a povoar território? Não. O povoador foi Dom Sancho. Esse é que povoou o território português, que tinha pouca população. E então, Dom Dinis, o que é que acham que ele fez? Foi o lavrador que preocupou-se em alimentar a população. Vocês estão a ver o que é que os cognomes dos reis significam e, através do cognome, vocês conseguem deduzir o reinado ou características do rei. Entendem porque é que eu falei nos cognomes reais a aula passada? Ok? Na próxima sessão vamos fazer um pequeno teste sobre os cognomes dos reis. Dos 5 reis que nós demos. Nós só sempre demos 5 reis e os seus respectivos cognomes. Ok? E vocês vão ter que deduzir de um dos cognomes o que é que aconteceu naquele reinado. É uma coisa muito simples, mas ajuda muito. Tá bom? Ok. Espero que vocês tenham percebido agora qual foi a minha intenção na aula passada de vos ter dado aquele exercício. Porque eu acho que vocês não perceberam. Tá bom? Então vamos continuar aqui com as especificidades do estilo manuelino. Já sabemos que é Dom Manuel I, o Venturoso. Podem escrever isto nos testes, os cognomes podem se escrever nos testes. O estilo manuelino é um estilo arquitetónico português no final do século XV, início do século XVI, marcado por decoração exuberante, com motivos marítimos, conchas, cordas, corais e símbolos nacionais, a esfera armilar, a cruz de Cristo. Uma mistura de elementos góticos, renascentistas e influências mouriscas. Muito bem, ou seja, influências mouriscas quer dizer dos mouros. Temos aqui o gótico, as abóbadas. Um bom exemplo disso é a Catedral de Notre-Dame aqui em Estrasburgo. Renascentistas, ou seja, o Renascimento, o renascer das cinzas, como uma fênix. E as influências mouriscas, quer dizer, as influências dos mouros, porque temos uma grande influência muçulmana na Península Ibérica, não é verdade? O uso intenso de ornamentos em portas, janelas e colunas, mas com paredes geralmente simples. Isto também são as tais influências mouriscas, típico dos mouros, não é? Dos muçulmanos. Então, representa o poder e a riqueza de Portugal na era dos descobrimentos. Condições que levaram à ruptura religiosa do século XVI. A ruptura religiosa do século XVI, chamada de Reforma Protestante, foi causada por críticas à corrupção e ao luxo do clero católico. Venda de indulgências, ou seja, os padres andavam a prometer perdões às pessoas em troca de dinheiro. Isso atualmente chama-se corrupção. A corrupção, isto também era corrupção. Eles prometiam um lugar no céu em troca de dinheiro. Isto não se faz, não é? Desejos de maior autonomia das igrejas nacionais, difusão de novas ideias religiosas e maior acesso à Bíblia graças à imprensa. Com a imprensa também se expandiu o conhecimento porque mais livros foram impressos. Então, e agora? Temos agora esta nova igreja que se vai formar, que é a igreja protestante, esta chamada Reforma Protestante, e temos aqui o protestantismo. O protestantismo foi iniciado, teve uma grande influência de Martinho Lutero e depois foi também influenciado por Henrique VIII, que casou 6 vezes, e cada vez que se casava, que se queria casar, a Igreja Católica não permitia os divórcios, nem quis anular o seu casamento com Catarina de Aragão, com quem já tinha uma filha, que foi conhecida como a Bloody Mary, a Maria Sanguentária. E este Henrique VIII
quis se divorciar de Catarina de Aragão, o Papa não deixou, Catarina de Aragão era católica, ela manteve a sua fé, mas Henrique VIII era ambicioso e decidiu formar a sua própria igreja, sendo ele o chefe da igreja e o chefe de Estado. Portanto, há aqui uma mistura entre o poder político e o poder religioso. E funciona muito bem. Em Inglaterra, não é? Funciona muito bem, não há nenhum problema. Se bem que o poder de facto, o poder religioso de facto assenta no clero e o poder político assenta no rei. Mas, de qualquer maneira, não há problema nenhum entre o poder religioso e o poder político estarem misturados. Pelo menos em Inglaterra, não é? E então, vamos dizer aqui, falar um pouco sobre o protestantismo, iniciado por Henrique VIII e depois veio para ficar. Isto também é um pouco por culpa da Igreja Católica, que se estava a demonstrar um bocadinho corrupta e havia algum abuso de poder da parte da Igreja Católica. E então temos aqui esta Igreja anglicana que veio para ficar, e o protestantismo então vai defender a leitura individual da Bíblia, rejeita a autoridade do Papa, menos rituais e imagens e salvação pela fé. Temos o catolicismo, temos uma Bíblia interpretada pela Igreja, é a Igreja que guia a forma como as pessoas devem ler a Bíblia. O Papa é o chefe da Igreja, portanto há uma autoridade papal e as pessoas devem-lhe obediência. Muitos rituais e usos de imagens, às vezes, muitas vezes exagerados, não é? E a salvação pela fé e obras. Ou seja, as pessoas não têm que só ter fé, mas também têm que fazer. Não basta sê-lo, mas também há que parecê-lo. E essa é a grande diferença entre o protestantismo e o catolicismo. Como vocês sabem, eu estou a dar apenas história. Eu não estou a mostrar as minhas opiniões pessoais, até porque eu não tenho sobre este assunto. Mas estes são os factos, e é os factos que nós damos em história. São os factos e são os conceitos. Isto é história. Eu jamais vos dei as minhas opiniões, porque eu não tenho sobre este tipo de assuntos, está bem? Mas eu gosto muito de história. Eu gosto de vos contar algumas coisas que acrescentem alguma coisa e que façam a história mais interessante. Pequenos detalhes. Eu vou-vos querer dizer aqui uma coisa que é matéria. Isso chamam-se as reações para a Contra-Reforma. Pois é, a Contra-Reforma foi a resposta da Igreja Católica à Reforma Protestante. E as razões foram recuperar fiéis perdidos para o protestantismo, corrigir abusos e moralizar o clero, reafirmar os dogmas católicos e combater as novas doutrinas. E agora vamos lá aos conceitos. Vocês sabem que os conceitos vocês têm sempre que saber. Eu vou-vos sempre perguntar os conceitos. E prometo-vos que vos vou fazer um carruto para vocês jogarem em casa com os conceitos, está bem? Mas têm que jogar em casa para aprenderem os conceitos. Ok? Então vamos lá aos conceitos. Humanismo. Valorização do ser humano, da razão e da cultura clássica. Renascimento. Movimento cultural e artístico que buscou inspiração na antiguidade e valorizou o conhecimento e arte. Mecenato. Apoio financeiro de riscos, mecenas e artistas e estudiosos. Geocentrismo. Crença de que a Terra é o centro do universo. Heliocentrismo. Crença que o Sol é o centro do universo. Teocentrismo. Deus como centro de tudo. Visão medieval. Antropocentrismo. O ser humano como centro do mundo. Visão renascentista. E aqui vem muito quem? O nosso amigo Leonardo da Vinci. Vocês devem ter estudado isso nas ciências. Eu gosto bastante de Leonardo da Vinci. Arte renascentista.
arte baseada na observação da natureza por porção e inspiração clássica. Estilo manuelino. Manuel I, o Venturoso. Não se esqueçam do cognome. Estilo arquitetónico português, decorativo e ligado à era dos descobrimentos. Naturalismo. Representação fiel da natureza. Pois muito bem, agora deixo-vos trabalhar um bocadinho até ao final desta primeira hora. Vocês vão tentar então resolver algumas das questões, tá bom? E depois vão ter um pequeno intervalo e a seguir nós voltamos para mais uma emissão do nosso canal de História. Ok? Então vá. Fiquem bem e trabalhem muito. Nós estamos aqui para trabalhar um bocadinho, não é? Agora que já tivemos férias. Então até já e espero que tenham gostado. Bom trabalho!